perfeito. Então tá bom. Tá bom. Por causa que às vezes, se ficar ruim, vocês avisam, né? Porque o celular eu não tem jeito de fazer um outro jeito aqui não, tá? Então vamos começar pelo seguinte. É o número 20. Eu adoro esse número, gente. Eu adoro esse número 20. E é noções de lar. E lembrar, né? Vamos fazer como nós passamos 2 semanas sem fazer, vamos dar uma lembrada. O nosso querido André Luiz está na casa do irmão, né, que o enfermeiro que o convidou para levá-lo para a casa dele. Mas quando a gente fala convidou, a gente acha que aconteceu naquele momento, né? Vou te convidar. Não foi não, né? Com certeza mesmo. Foi tudo já combinado antes, já foi tudo programado. Ele já convidou, é Lises, né? Tá vendo? Tem tanto tempo que se eu esquecer algum nome, falei errado, você pode corrigir, tá? O Lises, quando convidou, já era uma coisa já sabida. Não foi por um acaso que falou, opa, vamos lá para casa, igual a gente às vezes está num lugar, de repente a gente tem aquela ideia, né? Acha que teve aquela ideia naquele momento. Eu, com certeza, né, lembro aqui e ouvi outras pessoas também, que eu tenho tentado ouvir, além do Haroldo, tentado ouvir o Geraldinho. Ele fala muito essa questão, né, de que muitas coisas que acontecem na vida da gente acha que aconteceu por acaso, né, coincidência, coincidência, aconteceu isso aqui hoje, não é. Então, o fato do André Luiz estar na casa da mãe, né, do enfermeiro, não foi um acaso. Com certeza já foi combinado que é lá que ele ia aprender sobre o lar, no lar, né? Então vamos começar a ler e à medida que eu for lendo eu vou tentar lembrar as coisas que eu já ouvi a respeito e tentar para a gente abordar, tá bom? Desejando colher valores educativos que fluíam naturalmente da palestra da senhora Laura, perguntei curioso. Tá. Essa palestra aí é aquela que a Jacira, né? Falou sobre a jovem desencarnada, que ela estava explicando por que ela estava ali, que não estava participando. Lembra, isso também é bom, né? Por que a neta da dona Laura não estava participando ali da convivência, porque ela tinha acabado de chegar. E nessa explicação, né? Ele desejando colher mais coisas que ele estava ali para aprender, né? Outra coisa que é bom lembrar, que ele está no momento de aprendizado, ele está tipo fazendo como é que a gente fala que o médico quando forma, o que o médico faz? O médico residência. Isso. Ele está fazendo tipo residência na residência da dona Laura, né? Da senhora Laura, porque lá ele vai aprender as coisas que ele precisa, porque como ele achou que ele podia estar ajudando, né? Ele é médico da terra, sabia cuidar do corpo. Mas do espírito ele não sabia. Na casa da dona Laura, da senhora Laura, né? Ele vai fazer residência para aprender a cuidar espiritualmente, que é uma coisa que ele não fez aqui na Terra, na época que ele estava aqui, né? Então fala que ele vai e pergunta, curioso, desempenhando tantos deveres, a senhora ainda tem atribuições fora de casa? Porque lá anteriormente ela fala, né, que ela cuidava do lar, cuidava da neta. Aí ele pergunta, curioso sobre isso. Então ela responde, sim, nós vivemos numa cidade de transição. No entanto, as finalidades da colônia residem no trabalho e no aprendizado. As almas femininas aqui assumem numerosas obrigações, preparando-se para voltar ao planeta ou para ascender às esferas mais altas. Isso aí, gente, só esse parágrafo, se a gente for comentar ele a fundo, nós vamos ficar praticamente quase o tempo todo. Porque aqui, quando fala isso aqui, ó, cidade de transição, eu estou falando para mim, né, que eu sou muito leiga. A primeira vez que eu li esse livro, há muitos anos, eu li por ler, porque eu não entendi praticamente nada, né, que eu não conhecia nada de espiritismo. Alguém foi e me deu esse livro, eu li. Não tive muito interesse, porque eu não entendi quase nada. Então, essa cidade de transição, por exemplo, aí, é um lugar onde a pessoa está preparando, né? Transição, se preparando para quê? Para voltar, né? Por exemplo, o nosso lar, que foi, não vou lembrar tudo, mas parece que foi os portugueses que criaram, né? Aqui na época que os primeiros portugueses faleceram, parece que os portugueses que criaram o nosso lar, aqui perto de nós, né? Porque os primeiros que foram para lá parece que foram os portugueses. Então,
é um lugar onde que nós, né, desencarnando, vão passar um tempo lá, é um período de transição. Nós, que eu falo assim, nós falando dos espíritos que têm condições para ir para lá, né? Nós não sabemos quem de nós tem condições, nem todos têm, a gente sabe disso, aprendemos isso já. Que tem espírito que, né, Deixa eu só falar um negócio aí. É o seguinte, teve um livro que eu li, inclusive você está falando que é de transição e tudo. Nesse livro, ele fala o seguinte, que as pessoas mais velhas que estão desencarnando hoje, as pessoas mais idosas que estão desencarnando hoje, porque muitas pessoas têm uma ideia muito diferente, né, muito arcaica ainda, está fazendo cursos, vários tipos de cursos, e também mulheres que não são adeptas de parto natural, estão fazendo cursos para ter partos naturais, fazendo um monte de curso, porque a próxima geração, e agora, por exemplo, até que o planeta, né, seja um planeta de regeneração mesmo, as pessoas que vão encarnar agora no planeta, eles vão... Desculpa. Eles estarão vindo com uma formação totalmente diferente de meio ambiente, e a gente está vendo muitas pessoas novas com ideias. Eu não sei se vocês já viram o pessoal da PepsiCo, pessoas novas, bonitas, muito engajadas, não é só porque é jovens bonitas, não, mas muitas pessoas que poderiam estar fazendo outras coisas, modelo, né, igual muita gente que às vezes é bonito e quer usufruir disso, não, encabeçando sobre o meio ambiente, sobre o cuidado, e isso é uma coisa que me chamou muito a atenção, sabe? Me chamou muito a atenção dessa preparação. Então, já na época, tinha todo esse cuidado. Imagina agora, né, Conceição? Preparando para encarnar aqui, num planeta que vai estar melhor. Porque o que a gente tem que entender é o seguinte: toda casa, quando vai reformar, bagunça. Você vai ter que... Sua casa tem que estar bonita, você vai quebrar. Primeiro bagunça tudo, né? Bagunça tudo, tira tudo que é velho, vai ter muita poeira, vai ter gente gripado, vai ter gente passando mal, vai ter gente com alergia. Não é assim que funciona a casa? Às vezes você tem que sair da sua casa para arrumar, para depois você voltar, não é? Então, nós estamos passando por essa reforma. E quando a gente sair, para a gente voltar para a casa nova, a gente vai voltar mais feliz, né? Mais realizado. Então, eu acho importante a gente entender essas coisas. É difícil, gente, Alguém aí quer morrer? Né? Ninguém está querendo morrer. Mas, né, a gente não precisa desesperar. Porque a gente vai voltar, se Deus quiser, em nome de Jesus, e eu quero voltar para a Terra. Muitas vezes ainda, né? Com certeza. Muitas vezes. Então, aqui, quando ele fala isso aqui, ó, em uma das palestras que eu ouvi, eu até notei aqui, ó, é um lugar de preparo para o nosso retorno. Porque os espíritos que estão aqui, né, como o Chico Xavier, não vou citar só o Chico, não vou citar todos não, porque se for citar todos, vão ficar aqui muito tempo e posso esquecer algum. Vamos citar só o Chico é o nosso mais próximo, né? A gente fica até satisfeito por ser mineiro, né? Tá tão próximo, pertinho de nós aqui. E isso me dá uma... Que bom que eu ainda tive tempo ainda de conhecê-lo, mas penso assim, meu Deus, eu estava tão perto, podia ter convivido com ele mais, né? Então, espíritos como ele já passa direto, né? Vai para outras colônias superiores. Muitos de nós vão para lá, para o nosso lar, porque lá é o lugar onde nós vamos aprender, lá tem curso, acho que uma das palestras, dos capítulos aqui atrás já falou isso, né?
que tem espíritos superiores que vão lá no nosso lar para dar cursos para os encarnados que estão ali se preparando, né? Estão na transição, se preparando para retornar para a Terra. Aí esse pedacinho que ela fala aqui, ó, as almas femininas aqui, né, lá, né, assumem numerosas obrigações, preparando-se para voltar ao planeta ou para ascender a esferas mais altas. Isso aqui, gente, é de uma importância muito grande. Olha você ver como é que ela ressaltou as almas femininas, né, que estão lá, que igual ela é a dona do lar, né, desse lar, a dona senhora Laura é a dona desse lar ali. Elas assumem, e hoje nós não estamos nessa fase hoje, né, de assumir, nós, dona de lar, eu, por exemplo, já há muitos anos que eu sou dona de casa, dona do lar, né, porque eu sou sozinha, sou divorciada há muitos anos, então, quer dizer, eu criando família, cuidando do lar, aí conheci, né, graças a Deus, né, o espiritismo que está me ajudando, que eu acho muitíssimo, eu falo sempre isso com meus familiares, que graças a Deus eu conheci o espiritismo em 99, e hoje, por acaso, né, Jacira, eu comentei com a Jacira, que hoje está completando 22 anos, que a minha vida mudou totalmente, foi o dia da alteração da minha vida, o dia 5 de maio do ano de 99, porque a minha vida começou a mudar, principalmente a cuidar do meu lado espiritual, foi porque eu tive um problema seríssimo nesse dia, que hoje completa 22 anos, e a partir disso eu comecei a buscar ajuda, e até foi só em setembro que eu cheguei no GEVAN. Antes do GEVAN, eu devo ter passado, pelo menos, no mínimo 3 casas espíritas eu fui, até chegar no GEVAN, mais ou menos em setembro, acho que eu me identifiquei com a casa e comecei a aprender, né, a fazer o estudo, a conhecer o espiritismo, que eu não conhecia nada de espiritismo. Quando eu conheci o GEVAN, para mim, casa espírita é lugar de macumba, né, que essa era o nosso entendimento de espiritismo, pelo menos na minha família, 20 anos atrás, né. Então, quando ela fala essas mãos femininas, olha a importância que hoje, e eu achei interessante porque ela está falando isso em 1938, e é o que está acontecendo hoje. A gente vai ver durante o capítulo isso, né, que eu estou contando de mim por isso, porque desde 99, né, que foi mais ou menos nessa época mesmo que eu passei a ser totalmente sozinha mesmo, a cuidar da casa, a cuidar de mim, a cuidar da família, né, administrar a casa em tudo, né, as contas, a parte econômica, tudo, né, e tinha pouco tempo que eu havia me formado, que eu me formei em serviço social em 98. Então, quando ela falou isso da alma feminina, isso me chamou muita atenção, né, porque essa questão de hoje é o que ela vai falar aqui. Aí ele pergunta, né, mas a organização doméstica em nosso lar é idêntica à da Terra? Ele perguntando se lar é igual da Terra, né? Ao contrário, né, gente? Aqui é que é similar a lá, né? Lá é completamente adiantado, né? Muito mais adiantado do que aqui. Ela está muito mais na frente. Você vê que em 38 ela está falando aqui, ela vai falar aqui da questão da alma feminina, a mulher tomando conta do lar, é coisa que depois disso que vem a emancipação feminina, a briga da mulher, babá, né? Então, quer dizer, nós é que somos similar lá, né? Não lá, parecido com aqui. A interlocutora, a senhora Laura, esboçou uma face muito significativa e acrescentou: o lar terrestre é que de há muito se esforça para copiar o nosso instituto doméstico, mas os cônjuges por lá, com raras exceções, estão ainda a mondar o terreno dos sentimentos, invadido pelas ervas amargosas da vaidade pessoal e povoado de monstros do ciúme e egoísmo. Quando regressei do planeta pela última vez, trazia como natural profundas ilusões. Coincidiu, porém, que na minha crise de orgulho ferido, fui levada a ouvir um grande instrutor no Ministério do Esclarecimento. É aí que vai falar, né? Esse Ministério do Esclarecimento é o ministério onde os encarnados que estão em nosso lar vão lá para aprender.
Desse dia, nova corrente de ideias me penetrou o espírito. Vocês prestaram atenção nisso aqui, ó. Fui levada a ouvir um grande instrutor. Isso aqui, por coincidência, né? Eu não sei, eu tinha marcado na outra vez que eu li, quando eu nem... Quer dizer, eu marquei, hoje eu não sei te falar por quê, foi há muitos anos que eu li esse livro. Eu marquei talvez até para poder perguntar, né, o que significava isso. E é isso, fui levada a ouvir um grande instrutor, quer dizer, lá no Ministério do Esclarecimento, tem um local de palestra de espíritos superiores, né, espíritos mais evoluídos, não vou dizer superiores, porque eu acho que tem espírito como Jesus, por exemplo, que não deve fazer isso, por exemplo, né? Porque Jesus, por ser o espírito mais iluminado, né, o nosso irmão, único, né? É o único espírito puro que povoou a terra. Eu né, estou falando por mim, né, no meu entendimento, ele é o único espírito que tem afazeres demais, né? Que ele cuida de tudo. É o Cristo que toma conta de nós, de muita coisa. Então, por exemplo, no meu pouco entendimento que eu tenho, eu acredito que deve ter muitos espíritos que são subordinados direto a Jesus, que vêm para o nosso lar para encontrar com os espíritos que lá estão se instruindo, né, passando pela transição, para voltar para a Terra, lá no Ministério do Esclarecimento. Aí, Conceição, oi. deixa eu só te falar. Nos livros para frente, só para você entender, nos outros livros do André Luiz, a gente vai perceber que cada tarefa tem um instrutor designado. Sim. Então, quando ela fala do instrutor, como eu já li vários livros do André Luiz, então no próximo livro que a gente vai estudar, então cada trabalho tem um instrutor específico. Aí, normalmente, ele faz reunião, ele faz palestra, ele explica. Então, nos próximos livros, você vai ver que na seara de Jesus é muita gente. Vamos dar um exemplo assim, né? Lá no GEVAN. Lá no GEVAN tem vamos dizer que o orientador lá é o Sr. Raimundo, entendeu? Uhum. Aí tem a FEB que tem o pessoal acima dele. Mas ali no GEVAN, ele que é o orientador. Entendi. Entendeu? Aí nos outros livros a gente vai compreender melhor isso aí. Eu fiquei muito... Né, na outra vez, como eu disse, eu li muita coisa, eu não entendi. Entendi algumas coisas, tenho assistido palestras, né, de outras pessoas. Então, isso me deu É igual fala, já citou, né? Imaginar isso. Você pensar que a gente vai dar de lugar, né, de espaço, né, que hoje nosso espaço é esse aqui, o terrestre, a gente está materialmente encarnado, e que no outro lugar a gente vai continuar aprendendo, vai ter até palestra, olha que coisa mais linda, né? Palestra de espíritos superiores, pessoas, graças a Deus, né, que vão para lá ensinar. A gente até espera, né, como o pessoal falava, isso eu não entendi muito bem, não. Eu até espero realmente ir para o nosso lar, quem dera, né, que eu possa ir para lá, ficar um tempo no hospital lá tratando, e se Deus quiser, ficar lá me tratando para voltar logo. Antigamente eu não pensava nisso, mas hoje eu penso, né? Ô Maria. Quero voltar logo. Sim. Só para esclarecer, porque quando você falou que Jesus é único, né, tem todas as tarefas dele e tudo, só para a gente lembrar, né, que existe as esferas crísticas, né? Jesus é o nosso Cristo aqui da Terra, né? Mas existem vários Cristos, né? Existe uma esfera crística onde existem vários espíritos, né, do nível dele. Só para não... Não, é porque eu não expliquei bem. Eu quis dizer que o único espírito puro que esteve aqui na Terra, o nosso Cristo, entendeu? Isso mesmo. Porque ele foi o único espírito puro entre nós, totalmente puro, né? Totalmente, ele é o único espírito, Cristo é o único espírito totalmente puro que esteve aqui na Terra. Que foi falado que ele viveu aqui 33 anos, eu ouvi até em outra palestra aí que foi até mais um pouco que 33. Mas não é o momento agora de falar, então, só para a gente pensar nisso depois, né? Conceição, lá no livro dos médiuns, se não me engano, ou na Gênese, agora me falhou a memória, né, porque é livro demais,
ele fala, agora já me esqueci, não sei se é médium, se é livro dos espíritos, só sei que quando faz a classificação dos espíritos, Jesus, acho que foi no livro dos médiuns mesmo que falam, Jesus foi o único espírito que esteve na Terra, como ele já estava um espírito puro, ele não era suscetível a nenhuma vicissitude da matéria. Não, exatamente. Inclusive, João Evangelista cita, então, é livro dos médiuns a Gênesis, é um desses, Milagres e Predições, no item Milagres e Predições. Ele explica aquela passagem da tentação de Cristo do deserto. Sim. Então, o próprio João Evangelista, ele fala que aquilo é uma parábola. Não houve a tentação de Cristo, porque Cristo não poderia ser tentado. Sim. Jesus contou aquilo como uma parábola para entendimento nosso, porque Jesus, ninguém poderia tentar o Cristo. E isso é uma coisa tão clara. Você desculpa estar interrompendo o seu estudo, eu estou colocando... É importante a gente saber... É importante a gente saber o seguinte, Jesus, ele não poderia ser tentado, né? As trevas, né? Ela não poderia, porque lá fala que deslocou Jesus, colocou Jesus no alto do monte, como se ele tivesse poder de levar Jesus para onde Jesus não queria estar. Aí João Evangelista fala sobre isso, fala que Jesus é uma parábola, Jesus como espírito puro não é suscetível a nenhuma vicissitude da matéria. Da terra, não. E aquilo é uma parábola simbólica para a gente entender. Depois, se vocês quiserem, eu vou procurar aqui onde que está e vou passar para vocês. É importante que nós saibamos que Jesus, qualquer um, vocês viram, Paulo veio de Órion, já era um espírito muito evoluído, mas ele não era um espírito puro. Vocês viram que ele veio e ele matou, ele foi assassino de cristão. Né? Achando que estava certo, né? Mas ele errou. Muitos outros também. Francisco de Assis, né? Que está lá no livro, que foi João Evangelista, que viveu e tudo, que teve outra encarnação antes de ser Francisco de Assis. Quando ele chega, ele vai para as cruzadas para defender Jesus. Pega a espada. Né? Então, assim, o único espírito que não foi suscetível a esse tipo de coisa foi Jesus. Então, a gente tem que colocar, e tudo que a gente fala aqui é com relação ao nosso planeta Terra. Isso. É com relação ao planeta Terra. Inclusive, né, uma das coisas que eu lembro de ter ouvido, ter lido esses dias, nós estamos aqui na Terra e vamos ali para essa área, né, do nosso lar, porque nós estamos ainda nesse grau de evolução, que os espíritos puros não vêm mais para a Terra. O único que veio para a Terra foi Jesus. Totalmente puro foi ele, é o único. Não vem os espíritos puros como os outros cristos, né, como ele lembrou a gente, os outros cristos, eles não vêm mais aqui na Terra, na área terrestre, não. Eles só vão ali da área espiritual para outros mundos superiores. É isso que eu na coordenação, né? Então, eles são co-criadores do Cristo. Eles não vem aqui na Terra mais. Aqui na nossa área foi só Jesus, o único espírito puro que veio aqui, que teve aqui, e que são os dois mundos, né? O mundo espiritual e esse aqui, que é onde a gente vai ali em cima, né? A gente fala lá em cima, porque eu vim do catolicismo, fala lá em cima, né? O céu, né? Inclusive, né, que aqui em casa tem brincado muito com o Theo, que ele fala isso, a gente fala, né, que desencarnou fulano, foi pro céu. Aí outro dia ele falou comigo, você não sabe no céu não, foi pelo avião.
e lá no céu. Então, essa questão de em cima, né, está acima da gente, está no céu por causa da questão católica, né, que olha para cima está no céu, para baixo é o outro lado, né, o lado inferior. Então, lembra disso, sabe? Só esclarecer mais uma coisa, que você está falando do nosso lar, se alguém tem alguma dúvida, né, a Rosiane está ouvindo aí, mas ela está lá cuidando da mãe dela, ela está ouvindo, nosso lar fica em cima do Rio de Janeiro. Nós temos a nossa colônia aqui, acho que tem umas 2 colônias aqui em cima de Minas Gerais, e nós vamos para a colônia que nós formos mais afins. Né? Se a gente desencarna hoje... Vê se é isso que eu entendi. Eu imaginei assim, por exemplo, nós temos a nossa colônia aqui, né, cada lugar tem. Eu lembro que o Fábio mandou, eu acho que eu não terminei de ver tudo, não. O Fábio mandou para a gente um dia que a gente conversou sobre isso. Aí eu fiquei pensando assim, nós que estamos por aqui, né, vamos ter a nossa colônia, vamos passar por lá e depois necessariamente devemos em outro, mais para frente, ir para o nosso lar, será? Não, o nosso lar é uma colônia. É uma cidade de transição. É uma cidade de transição. Mas as outras também. Todas são? Todas as colônias são de transição. Então por que lá é só o André Luiz, por exemplo, ele vivia nessa área do Rio de Janeiro, nessa época, ou porque ela foi a primeira? Porque ela foi a primeira, né? Não, porque ele morava lá. Mas ela foi eu acho que eu li que ela é uma das primeiras, ou a primeira colônia do Brasil. Do Brasil. Ela foi criada pelos portugueses, mas já tinha outras colônias. Ela foi criada no século XVI pelos portugueses, entendeu? É porque o Brasil tinha sido recente descoberto. Já tinha as outras em outros países, né? Lá na Europa, por exemplo, já tinha. Do Brasil, acho que ela foi a primeira, eu acho, tá? Eu acho que eu vi isso. Aí agora, como depois foram criando outras, né? Como a gente sabe que tem algumas aí, que o Fábio passou aquela vez, eu tô lembrando. Aí será que tem isso da gente, por exemplo, todas são de transição de lá para cá? Ou nenhum precisa de passar aqui para depois passar o nosso lá para voltar, não? Não, né? Pode ser que não, né? Então tá bom, porque eu li isso, ó. O nosso lar é uma cidade de transição, os espíritos que só vão, né, só nós que ainda estamos na erraticidade, né, que é a palavra que eles usam, né, que se é usado para nós que ainda estamos cheios de defeito, precisando de consertar, desconfeitos, né, a gente ainda vai encarnar, desencarnar, que a gente vai no mundo espiritual e volta aqui, vai no mundo espiritual e volta aqui, porque os mais evoluídos vão estar muito acima da gente. Não voltarão aqui ainda, não voltarão aqui mais, né? Então, seguindo, né, quando ela fala que foi... Oi? Tirar só uma dúvida da Jacira? Claro. Esse período que você falou de que Cristo foi tentado, que, né, ele é um ser superior, ele não poderia ser tentado, isso aí está se referindo à época que ele estava no deserto? Seu microfone está fechado. Isso mesmo, é aquela parte que ele foi para o deserto, ficar 40 dias em jejum, e que ele foi tentado. Só que isso é uma parábola, eu acho que eu tenho um estudo sobre isso, eu vou mandar para vocês aonde que está isso na Gênese, é na Gênese ou no Livro dos Médiuns, eu vou ver aqui onde que está, vou mandar para vocês. E acho que eu tenho um estudo sobre isso também, que eu fiz um estudo sobre essa passagem, e eu fiquei muito interessada, porque eu sempre achei que ninguém poderia fazer isso com Cristo. E quando eu vi João Evangelista falando isso, né, nessa parte aí... Eu fiquei assim, super tranquila, aí eu confio, nossa, aí que eu tenho fé mesmo no Cristo. E outra... Oi, amor. Isso que você falou aí, eu tenho outro entendimento, você falou sobre a erraticidade. A erraticidade, para mim, é o período que a gente está
desencarnado, é o período que você desencarna até você encarnar outra vez, é chamado de período de erraticidade. É isso mesmo ou eu estou enganado? São espíritos que vão encarnar e desencarnar. Foi isso que eu vi. Erraticidade é quando você está no plano espiritual. Isso. Que vai encarnar ainda. Você vai encarnar ainda. Pois é a fase que você está para voltar a encarnar outra vez, né? É o processo de evolução, é o encarne e desencarne. Você está na erraticidade. É o processo. Acabei de atrapalhar, pode continuar. Vai encarnar e desencarnar, encarnar e desencarnar, né? É um exemplo assim, é um espírito errante, mas não errante, errante no sentido de não ter uma casa ainda, porque ele está num processo de evolução. Evolução. Já estão falando o contrário. Inclusive, Jacira, essa questão que você fala de Cristo não ser tentado, né? Ele não podia ser tentado porque já é evoluído, ninguém ia tentá-lo aqui. E uma outra coisa também que a gente pode falar nessa questão é que ele só aconteceu as coisas do jeito que aconteceram porque ele tinha confiança no Pai. Ele podia muito bem ter mudado tudo. Ele tinha capacidade para isso. Mas ele veio, era um compromisso, né, uma missão dele com Deus de vir aqui. Então a gente tem que pensar isso também. Se ele quiser, teria mudado tudo. Não podia? Ele é capaz de mudar isso tudo, mas ele veio para dar esse testemunho. Ele veio viver aqui entre nós para nos ensinar pessoalmente o que era a lei de Deus, né? O que nós precisávamos de aprender. Perdoar aqueles que ainda não. Na hora que eu estava lá, aquela hora ali, se fôssemos de nós, o que a gente ia olhar para aquele que está atacando a gente, o que a gente iria falar? Piores coisas possíveis, né? Ele não. Perdoar e paz, porque eles não sabem o que fazem, não é isso? Olha, a gente não presta atenção direito, agora a gente está estudando, né? Aí a gente vai lembrando do Evangelho. Jesus, ele não veio para ensinar nada material, né? Ele veio ensinar espiritual. Ele veio ensinar um comportamento, como viver na Terra sem ser da Terra. Quando ele estava na cruz, ele fala, eu venci o mundo. Aí alguém fala assim, como que ele pode ter vencido se ele está pregado na cruz? Vencer o mundo é viver no mundo sem ser do mundo. E ele fala isso com os discípulos dele. Os discípulos dele, viver no mundo, eu preciso viver aqui, porque é só aqui que eu vou evoluir. Mas eu tenho que viver aqui como espírito e não como carne. Sabedor que eu não sou daqui. Ele veio para ser guia e modelo, né? Ele veio ser exatamente. Guia. Fala assim, olha, se vocês fizerem tudo certinho, vocês vão crescer. Dói até lá no fígado, dói. Lá no âmago, dói. Porque é muita coisa que a gente tem que melhorar ainda. Mas nós temos que ir trabalhando. É o caminho. É o caminho, né? É o caminho. É o caminho que ele veio trazer e mostrar pra gente, né? Aí então tá. Aí ele pega e fala com a senhora Laura. Não poderia dizer-me algo das lições recebidas? Indaguei com interesse. Eu queria saber o que ela aprendeu lá no Ministério do Esclarecimento, né? Apressado, né? Ele já começou a entender, né? Aí que você vê que eu, pelo menos, comecei a entender, junto com ele nesse momento aqui. Quer dizer que lá no Ministério do Crescimento tem palestra para poder ensinar? O que você aprendeu lá, né? Aí ela vai, né, ajudar ele um pouquinho, tirar a curiosidade dele, vai responder para ele. O orientador, muito versado em matemática, prosseguiu ela, fez-nos sentir que o lar é como se fosse um ângulo reto nas linhas do plano da evolução divina. A reta vertical é o sentimento feminino, envolvido nas inspirações criadoras da vida. A reta horizontal é o sentimento masculino em marcha de realizações no campo do progresso comum. Eu vou falar um pouquinho para vocês, né, do que eu consegui aprender desse ângulo reto aí. O ângulo reto, quando ela fala, né,
a reta vertical, né, vai para cima, é o sentimento feminino. A outra, o outro rango, a reta de baixo, né, é a reta horizontal, é o sentimento masculino. É o que a gente vai falar sempre, né, que a mulher é sentimento, o homem é razão. Então, o lar é isso, é a mulher com sentimento e o homem com a razão para formar esse ângulo reto. Aí ela continua. A reta horizontal, não, aliás, desculpa. O lar é o sagrado vértice onde o homem e a mulher se encontram para o entendimento indispensável. É templo onde as criaturas devem se unir espiritual antes que corporalmente. Então, nesse pedaço aí, gente, nossa, eu acho que foi a palestra número 75, eu acho, do Haroldo, que ele explica isso, é sensacional. Que a gente pensar assim, isso aqui foi em 38. Então, hoje, por exemplo, né, quando o pessoal fala isso pra gente, tirando a minha experiência de vida, os casamentos dessa época aqui, ela estava sabendo de coisas que hoje está se discutindo, né? Há pouco tempo que vem se discutir isso aqui. Isso foi em 38, quantos anos antes? Né? No meu tempo, por exemplo, da minha época, da experiência que eu tenho de casamento, a procura é muito mais corporal. Então, até uma vez eu vi, achei interessante essa que lembrei isso agora, que às vezes muita gente fala assim, a primeira coisa que um casal tem, que às vezes olha um para o outro, tem um interesse físico, né? Aí fala que já foi criado esse entendimento, essa percepção física primeira, ela foi criada justamente para isso, né? Para que quando o casal que programou de se encontrar, a primeira coisa que traz é esse encantamento pelo físico, depois de se conhecendo, aí que vai querer continuar junto. Primeira coisa é o físico. E isso aqui foi em 38, quando ela está falando isso, explicando que um é sentimento e o outro é razão. E quantos anos atrás que não se falava nisso, né, aqui na Terra, né? Eu acho que, por exemplo, depois que eu casei em 78. Foi depois disso, né, depois da Revolução Feminina, que a mulher vai se colocar no mercado de trabalho para trabalhar, e é que essa discussão, né, de estar falando sobre isso. Agora, esse aqui que ela fala, né, o lar é o sagrado vértice onde o homem e a mulher se encontram para o entendimento indispensável, é o templo onde a criatura deve se unir espiritual antes que corporal. Isso aí é muito profundo, porque quando um casal se une, hoje a gente aprendeu, né, que isso é combinado lá em cima, antes da gente vir, né, antes da gente se preparar para poder vir, né, Lili? Lembrou que o seu ficou lá em cima, né, no banquinho? Aí, são pouquíssimos. Acho que foi o Haroldo que falou. Tá lá me esperando. Eu acho que foi o Haroldo que falou, na palestra 75 dele, que fala assim, são pouquíssimos casais no mundo, né, durante esses anos todos, que realmente são casais espiritualmente ligados mesmo, tanto que depois da Revolução, tanto de, né, que veio o divórcio, as separações, como que isso, né, aflorou das separações. São poucos casais que se casam e ficam juntos e aprendem a lição de viver ali como casal, como construção, né? Isso aqui é muito profundo, a construção de um lar, a construção de uma família, né, que vai criar os filhos, que é uma continuidade, são filhos que são, eu sempre já falei isso muitas vezes para as gestantes nossas lá, que a gente eu pelo menos nunca havia pensado nisso, né, até que um dia eu li lá, acho que foi no Evangelho, não tenho certeza, foi no Evangelho, que os filhos que a gente tem não são nossos filhos, a gente fala nossos filhos. O casal, quando se encontra para casar e formar uma família, ele está recebendo filhos de Deus para tomar conta. Esses filhos são nossos irmãos, né? Eu já falei isso muitas vezes para as meninas lá no Gevan, com as gestantes, lembrar disso. Porque eu, pelo menos, quando eu tive minhas filhas, em nenhum momento eu pensei nisso, não. Principalmente porque eu não era muito religiosa, né? Não tinha essa questão de estudar muito religião, essas coisas, eu não pensei. Aí, quando eu fui, uma vez que eu li o Evangelho, que eu li isso, que eu pensei, gente, é mesmo, né? Um filho, né? A gente costuma falar, nossos filhos, principalmente a mãe, né? O meu filho, tantas mães são apegadas com os filhos, deixam os filhos seguir
caminho, que é apegada, é agarrada, não quer deixar o filho seguir, e a gente veio para isso, para colocar o filho no mundo, para poder orientar um irmão que é filho de Deus, e é uma obrigação, é um compromisso, né, que foi feito do casal espiritualmente para poder formar esse lar. Então, eu vou ler mais um pedacinho. Oi. Sim? Eu acho bacana a gente frisar aí também que quando a mãe, ela intercede muito esse amor dela, é muito aflorado pelo filho aí, ela trabalha no progresso dele, né? Porque o filho chega num determinado... Eu até que, assim, eu levanto as mãos para os céus, que os meus filhos, eles saíram de casa muito cedo, então eles foram se virar muito cedo. Eu tenho isso aí bem claro comigo, porque eles não são nossos. Você deixa eles no ponto para eles andarem sozinhos de um determinado ponto para frente, né? Sim. Quando a mãe é muito incisiva ali em cima dos filhos ali, ela pode atrapalhar uma encarnação inteira de um espírito, né? Sim. Verdade. Mas é verdade mesmo, né? Nós viemos aqui, o nosso trabalho, nosso compromisso. Olha a importância da mulher, né? Quando ela fala a questão das almas femininas. Ela já tinha, né? Ela já tinha o lar que ela tomava conta, igual como nós hoje. Nós temos o lar, que a gente toma conta do lar, tem os filhos, quer dizer, a gente gera, né? Carrega no ventre o filho, né? Que é irmão, que é filho, porque a gente gerou, trouxe para cá. Olha como é que o papel feminino dentro do lar é importante, né? E não é eu, por exemplo, eu feminino, porque um dia eu fui homem, um dia eu fui mulher, a gente sabe disso, né? A gente não vem todas as vezes como mulher, né? A gente uma hora vem como homem, uma hora vem como mulher, porque o espírito não tem sexo, né? A gente já está aprendendo isso também. É importante a gente refletir, né? A gente lembrar isso. A gente está falando hoje como a gente está hoje mulher, né? Mas em outra, a gente já foi também pai. E mesmo porque a gente tem os dois lados dentro da gente. A gente tem o masculino e tem o feminino, né? Sim. Então, essas linhas horizontais e verticais aí, elas podem se inverterem também. Às vezes é um homem que é mais amoroso, que é mais apegado, ele tem as características da mulher mais fortes. A mulher já é mais largada no sentido assim, ela já é mais tipo homem, ela está mais para exercer um papel fora do lar, né? Então pode acontecer dos dois lados. A mulher ela é mais maternal, mas o homem também pode ser, porque uma outra encarnação ele pode ter vindo mulher e essa parte dele ficou aguçada nessa encarnação, né? Sim. Porque tem famílias aí que você vê que o homem é muito mais amoroso com os filhos do que a mulher. A gente vê isso em várias famílias. Eu conheço famílias que é assim. Você pergunta para os filhos quem é o mais amoroso, sua mãe ou seu pai? Ah, é meu pai. Então, às vezes, o pai faz esse papel, né? Sim. Ô, Maria, sim. Aproveitando isso que a Norma está falando, não existe, por exemplo, no campo psíquico, a mãe e o pai. Existe a função mãe e a função pai, né? Então, ou seja, nós temos a função do feminino e a função do masculino. Por isso que qualquer pessoa pode exercer a maternagem. Ou seja, qualquer pessoa pode ser mãe, independente do sexo. É isso que eu ia falar, Lili. Não com essas palavras que você falou. A função. Né? Então, existe a função. É por isso que, por exemplo, né, dois homens, pode criar uma criança, né? Pode criar uma criança, porque eles vão exercer a função da maternagem. E isso pode ser exercido por qualquer ser humano que tenha o desejo. É o desejo que faz a pessoa exercer a função. Não é o fato de ser mulher ou de ser homem, né? Isso que eu ia entrar agora com esse assunto, porque também foi outra coisa que eu ouvi durante os estudos das palestras que eu assisti, essa mudança do conceito de lar hoje, né? O conceito de lar hoje não é mais só homem e mulher, é mulher com mulher e homem com homem.
Hoje a gente sabe de várias e muitas famílias. Eu tenho amigos, né, que vivem juntos, é homem, mulher. Então, hoje, esse lar não é só falar que é o de homem, né? O homem, o masculino e a mulher. E essa que você falou aí, realmente, eu me lembro, há muitos anos eu tive um amigo, Júlio, o nome dele, que ele fazia o papel de mãe. E a mulher dele só tinha os filhos. Porque ela era engenheira e o trabalho dela era muito puxado, ela trabalhava muito. Então, quando as crianças nasciam, ele tomava conta mesmo. Por exemplo, à noite, quando dormia, o neném acordava e ele ia lá no quarto, pegar a criança, levar para amamentar. Ele pegava, cuidava para colocar na cama de novo e ela só dava o peito, entendeu? E quando começava a crescer, ele levava... Quem cuidou foi a mãe dele, que eles trabalhavam os dois, né? A mãe dele, a avó paterna, é que cuidava, ele levava na casa da mãe dele. Quando chegou na escola... Então, isso é uma coisa que você falou. Não é questão de homem, né? Porque na questão nossa, né, de cabeça é isso, né? Mulher é a mãe e o pai é o pai, né? O papel às vezes não se inverte. Antigamente não se invertia, né? Que a mulher ficava dentro de casa, cuidando da criança e o pai ia trabalhar. Quando começou essa questão da mulher trabalhar, aí acho que forçou mais ainda esse lado. A gente eu já vi várias entrevistas de pessoas que a mulher tinha uma profissão, estava empregada e o pai estava em casa cuidando da casa e das crianças, né? A gente já viu isso. E hoje mesmo antigamente, quando o lar era bem demarcado, era uma função muito do patriarcal, né? Tinha a questão do homem sustentava a casa e a mulher tomava conta do lar. Mesmo nessas condições, as amas e as empregadas, né, que moravam dentro das casas, muitas delas fizeram a maternagem. As mães, muitas mães só tinham os filhos. Só tinha filho, né? E elas a ama de leite, né? Elas que exerciam a maternagem. É que a gente falava que criava, né? Que a gente Exatamente. Até mesmo entre o casal homossexual, tem sempre um que exerce a função da maternagem. Tem sempre um que tem a função feminina e o outro masculino. Você pode observar no casal gay, seja ele de mulher ou de homem, você vai perceber quem ali faz a função feminina e quem ali faz a função masculina. Entendeu? Verdade. Isso fica muito, por isso que isso não é relativo ao sexo, entendeu? Mas ao posicionamento. Verdade. Mas é isso mesmo. E hoje, né? Nesse tempo não tinha isso ainda. Hoje tem, isso é muito claro hoje, né? Quantos casais, né? Tinha, Maria, é isso que eu tô falando, tinha sim, mas acontece... Não, eu falo os casais gays, os casais gays que hoje a gente que tem, pode até ter, acho que não tinha, naquele tempo não tinha casal gay que criava filho igual hoje tem. Não, antigamente eles nem podiam se casar, né? Eles nem podiam se casar, nem podiam se manifestar tanto. Hoje tem o lar mesmo, né? Formado, casais do mesmo sexo, que é uma coisa que é completamente, porque aí não é homem e mulher se amando, são dois espíritos, né, se você pensar, são espíritos, são almas afins, né, almas, exatamente. Não é alma ainda, né, não é espírito ainda, né, são almas afins que se encontraram e formaram um lar, né, a gente vê, claro, acabamos de ver, né, ontem a morte do Paulo Gustavo, que já estava há 7 anos, que morava com ele, e eles tinham esse sonho de serem pais, né, de ter filhos, tiveram filhos, né, acho que está com mais de 1 ano as crianças, né, que foi o casal que a gente hoje está em dia, e infelizmente ele partiu ontem, né, a gente fala infelizmente que a gente não quer que ninguém parte, né, mas devia ser o momento dele mesmo, né, a gente não vai entrar em julgamento disso, né, e pensar se é, se não é, provavelmente né. Verdade. Então, deixa eu ver quantas horas, 52, então vamos continuar no pedaço aqui. Falando que é o templo, né? É um templo onde as criaturas devem unir-se espiritual antes que corporal. Há na Terra agora grande número de estudiosos das questões sociais que aventam várias medidas e clamam pela regeneração da vida doméstica. Alguns chegam a asseverar que a instituição da família humana está ameaçada. Pensa bem, em 38 a instituição família estava ameaçada.
E essa discussão veio muito forte, foi depois que criou o divórcio, né? Todo mundo fala assim, agora todo mundo já casa pensando assim, se não der certo, separa, divorcia, né? Olha, você vê aqui, ela está falando isso. Naquela época, alguns chegam a asseverar, ela está falando da terra, né? Que asseverar, pedi aqui para asseverar, que a instituição da família humana está ameaçada. Importa considerar, entretanto, que a rigor o lar é conquista sublime que os homens vão realizando vagarosamente. Os homens, quando ela fala aqui, não são os homens do sexo masculino, os seres humanos, que vai realizar vagarosamente. Não existe um casal que o casamento foi hoje e já vive em perfeita harmonia desde hoje para todo sempre, né? É uma relação, o lar é uma relação do casal, que é uma instituição que ele vai criar vagarosamente. Né? É construído. É construído. É uma construção. Né? Isso aqui, ó, é uma conquista sublime que os homens vão realizando vagarosamente. No estalar de dedo, ninguém forma um lar e o lar é perfeito. Primeiro não vai ser perfeito, porque são duas pessoas, são duas almas afins que se encontraram, ainda são, né, em construção, em evolução. Então não tinha como ser perfeito, para começar, né? A gente observa aí que há muito tempo os lares já vêm sendo atacados, né? Porque Norma, eu acredito assim que a constituição familiar, seja ela de qual forma for, ela é um meio de crescimento do ser humano aqui na Terra. Sim. Onde pessoas têm que conviver com pessoas debaixo de espíritos, né? Convivendo com espíritos debaixo do mesmo teto. E é um local de grande aprendizagem, né? Porque quem tem uma família, vamos dizer assim, normal, com um trabalho muito pesado, mas pega essas famílias que tem gente que tem resgates terríveis dentro da família, né? É pai brigando com pai, é filho que mata pai, família que não se dão bem de forma nenhuma, você tenta de tudo, não tem como. Então, assim, é um aprendizado, você está ali para aprender, está ali para crescer, né? E essa instituição, eu vejo que ela vem sendo atacada. Olha você vê, né, quando que foi escrito, né, de quando, da época que é esse livro. Então, entendeu? Ela vem sendo atacada há muito tempo, né? Eu vejo de uma outra forma, não. O ataque eu acho que existe mesmo a todos nós. Eu vejo muito do que eu li, né, do que eu conheço, que a diferença, a dificuldade de construir um bom lar, um lar quase perfeito, né, que não seria perfeito nunca, é a questão de que são dois seres em evolução que não vão se tornar perfeitos nessa encarnação, e os dois, é muito difícil você achar um casal que um contribui com o outro para o crescimento. No geral, os casais do que eu conheço, do que eu já vi, e eu acho que todos nós, né? Os casais, geralmente, eles vivem uma disputa. São poucos os casais, acho que os verdadeiros, como é que ele fala em cima da questão dos casais que realmente são verdadeiramente espirituais, a obrigação é de contribuir um com o outro. E, no geral, os casais, eles disputam muito. Não existe muita contribuição do homem com a mulher. Por exemplo, você deve ter visto muito isso, quando a mulher trabalha fora, por exemplo, o marido cobra demais da mulher o que ela deixa de fazer no lar. E a mulher, às vezes, a maioria, né, muitas vezes, por ela estar fora, ela cobra muito do homem por causa da questão do ciúme, o que ele anda fazendo. Então, eu vejo muito o lar sendo muito difícil de convivência por causa dessa dificuldade que nós temos de ser casais que vão ajudar um ou outro a crescer. A gente vê muito pouco, às vezes a gente vê mulher que quer crescer, o homem não quer de jeito nenhum, acaba separando porque a mulher acaba crescendo e o homem não.
Então não houve, por exemplo, a mulher tentou ajudar o homem, mas o homem não aceita, né, para a questão do orgulho, né? Então, acho que se um casal, eu acho, por exemplo, eu, na minha ignorância, há pouco tempo, pensei que um casal espírita, por exemplo, podia viver muito bem, mas a gente vê casal espírita também que não vive bem. Um casal espírita devia entender isso, que um casal, quando se reúne, uma família, né, que forma uma família, eles estão ali para contribuir um com o outro para o crescimento um do outro. Sim. E a gente vê o contrário. É isso, eu falei sobre isso também, mas o que eu quis dizer lá atrás foi no sentido, sim, de ataques espirituais por seres menos evoluídos, atacando essa instituição familiar para não ter que existir mais esse meio de crescimento dos seres humanos, entendeu? Pode sim. Então, deixa uma escola, né? Sim. Deixa eu ler para vocês aqui a pergunta lá do Livro dos Espíritos, que fala o seguinte: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços familiares? Os Espíritos respondem: uma recrudescência do egoísmo, né? É uma volta, um fortalecimento do egoísmo. E Joana de Ângeles, ela fala: a família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Toda vez que a família se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos abaladas nas suas estruturas. Então, os ataques, Norma, ele existe justamente para que enfraqueça as estruturas, né, da sociedade, que a família é a base. A família, né, José? A família é uma sociedade pequena. Né? A base. É a base. Ela é uma mini sociedade, né? Se você pensar bem, porque se a sociedade não tiver, se as famílias não fazem parte da sociedade, se não existissem as famílias ali para crescer, né, para poder participar da sociedade, para a sociedade crescer, uma mini sociedade. Se ataca, igual a Norma falou, se ataca as famílias, as sociedades vão ser também atacadas e nós não vamos, as almas que vieram aqui para crescer, não haverá o crescimento, não é isso? Isso mesmo. Então a gente tem que ficar atento, por isso que a gente falou no início aí, sobre a importância de nós vigiarmos, de nós cuidarmos do nosso lar, estarmos sempre em oração, porque ele é a base de tudo. De tudo. Se você não está bem na sua casa, é difícil até para você sair para fazer uma atividade, né? Exatamente. Então, eu vou marcar aqui aonde nós paramos, tá? Para a gente continuar, porque já são 9 horas, a gente continua aqui na próxima quarta-feira. Isso, você continua, cada um está fazendo um capítulo. Eu continuo, né? Eu continuo aqui, né? A Marta foi salva pelo gongo. Marta, vai demorar, viu? Porque parece aqui o capítulo é bem grande. E dá muita discussão, né? Enquanto isso, eu vou tomando coragem, vou estudando. Tá, alguém quer falar mais alguma coisa para a gente encerrar aqui, para a gente continuar semana que vem? Não, tá bom, o debate de hoje foi bacana. Foi ótimo mesmo. E é importante que nós não tenhamos pressa, gente, porque nós temos que aprender. Nós temos que saber. Tem uma pergunta, no livro Consolador, tem uma parte lá sobre a fé, né, Emmanuel falando, que a gente tem que chegar num momento da nossa vida que a gente fala assim, não é falar eu acredito, é falar assim, eu sei, né? Mas eu sei no sentido de vivenciar. E a gente está aprendendo muito, relembrando o Evangelho. Vocês verem que tudo a gente volta no Evangelho, volta no Livro dos Espíritos. Eu coloquei lá a mensagem para vocês aqui sobre a pergunta do Livro dos Espíritos, coloquei no grupo lá já, a Gênesis mesmo, Milagres e Predições, falando sobre a parábola das tentações de Cristo, e a gente vai entendendo como é que funciona, vai entendendo o Espiritismo, é uma doutrina maravilhosa, e estudando em conjunto é melhor ainda, né?
E A gente vai quanto aproveitar. a gente estuda, mais os horizontes vão se abrindo, a gente vai entender mais. Exatamente. Então, assim, toda vez que a gente acha que sabe, mas aí vem uma outra pessoa com um ponto de vista diferente e aí vai expandindo a nossa consciência. É maravilhoso. Então, a gente vai agradecer muito a Jesus por essa oportunidade bendita, agradecer a Conceição pelo estudo de hoje e os próximos, né? Porque Eu que agradeço a oportunidade, né? Se não Essa fosse lição. vocês, nós temos reunido, eu não estava estudando, né? essa lição grande, né? Então, a gente vai estudar bastante, vai conversar bastante sobre ela. Vamos pedir a Eliane fazer a prece final para a gente hoje. E hoje foi um dia maravilhoso e, mais uma vez, agradecer a Jesus pelo nosso primeiro culto no lar. Muito obrigada, gente, foi maravilhoso. Obrigada, gratidão, gratidão, gratidão. Vamos agradecer a Jesus mais uma vez pela oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos. Aproveitar este momento para a gente vibrar por todas as pessoas que desencarnaram, as pessoas que estão sofrendo, as pessoas que estão obsediadas, as pessoas que estão procurando consolo. Pedir a Jesus que toque no coração de cada uma delas, que consagre junto a Deus todos esses espíritos que desencarnaram, que estão em transição, que Ele possa derramar as suas bênçãos sobre nós que estamos aqui dia a dia lutando para que possamos nos tornar pessoas melhores na construção do entendimento das suas palavras e do teu Evangelho. Obrigada, Senhor, por estar sempre conosco. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja.